Graça e paz. Vamos continuar falando da palavra de Deus na perspectiva da escolha de Deus. Deus, então, escolhe homens e mulheres para se revelar a eles, para falar, para ensinar, para que possamos receber alguma coisa que Deus quer transmitir à humanidade. Deus quer estar trabalhando, Deus quer estar se relacionando na comunhão. Então, com isso, Deus escolhe homens e mulheres para este contato, para que primeiro recebam como profetas de Deus, aqueles que veem a face de Deus, aqueles que vão ter uma intimidade redobrada com Deus através do batismo com o Espírito Santo, e estes vão levar a mensagem de Deus, a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, a palavra de vida, vão estar trazendo o que Deus revela, o que Deus ensina pelo Espírito Santo. Nós que somos batizados com o Espírito Santo transmitimos para a comunidade, para o homem, para a mulher, para o que congrega, para o que está distante, para o que está caído. Nós levamos então essa palavra de vida, essa palavra de restauração, uma palavra de reconciliação com Deus, para vivermos com Deus nessa potencialidade para a qual fomos criados com o potencial de sermos agora transformados em filhos de Deus. Então vamos aqui continuar estudando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, percebendo em toda a palavra de Deus este conteúdo do escolhido, recebendo esta palavra. Nós vamos ver que toda a palavra já foi escrita através de profecias, através de revelação do Espírito Santo a homens ungidos, homens e mulheres também que falam durante o transcurso dos relatos bíblicos, ungidos pelo Espírito Santo, escolhidos também pelo Espírito Santo. Então, vários conceitos se incluem neste conceito do escolhido para receber. Recebemos a compreensão das Escrituras, o relato das Escrituras. Homens e mulheres receberam o relato e transmitiram, e escreveram, e pregaram, e ensinaram, saíram pelo mundo anunciando uma palavra revelada, o Evangelho de vida, de salvação, de arrependimento, de perdão, de cura, de novo nascimento, tudo que Deus tem a comunicar. Então nós hoje ainda recebemos o batismo com o Espírito Santo e ainda profetizamos, ainda trazemos a mensagem de hoje. Por isso, quando eu aqui transmito o meu testemunho do meu batismo com o Espírito Santo, Deus falando comigo, meu chamado, como que Ele veio habitar dentro de mim, mora comigo, fala comigo, me guia, guia meus passos, guia minhas mãos, guia minha visão, guia minha voz, é para realmente demonstrar esta realidade, este cumprimento. Toda esta palavra de Gênesis e Apocalipse se cumpriu na minha vida. Eu posso hoje pregar e ensinar, trazer a compreensão da palavra de Deus, porque o Espírito Santo é um milagre, é uma manifestação. Ele trouxe para mim todas as experiências da palavra de Deus, se cumprindo na minha vida, para que eu possa falar, não só por teoria, não só por ler uma letra que é morta, uma letra que mata, mas por estar vivificada pelo Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito é que faz essa letra trazer vida, viver. Ela é vivenciada na experiência. Então, Deus veio numa bola de fogo, descendo do céu, numa descendente, veio em minha direção. Enquanto isso, alguma coisa subia do meu ventre, vinha subindo até a boca, e simultaneamente a bola de fogo se chocou com o meu rosto, e da minha boca começaram a sair outras línguas. Como nós já estudamos agora nos estudos anteriores, todas as línguas, dos homens e dos anjos. Então,
É um sinal de que o Espírito Santo vem habitar em nós para falar a palavra, para ensinar a palavra. Vamos ver então Atos capítulo 2, a partir do versículo 32, que nos diz assim: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então Pedro aqui está apontando para um homem, esse Jesus que viveu entre nós, que ensinou, que foi preso, que foi crucificado, morreu, porém ressuscitou. Então Deus ressuscitou este Jesus. Jesus cumpriu todo o plano de Deus, Jesus foi fiel até a morte. Então Jesus, ele é o modelo do escolhido para ser chamado de filho de Deus, de primogênito, o unigênito que veio posteriormente a ser primogênito de muitos irmãos, de muitos outros que nascem por essa palavra, por este caminho que é Jesus, que nos ensina como viver de forma a agradar a Deus, de tal maneira que somos escolhidos e somos transformados em filhos de Deus, como Jesus, a semelhança de Jesus. Então Pedro vai mostrar esse processo de ser escolhido a partir de Jesus. Jesus é o modelo, é o exemplo, é o primeiro. Ele venceu, ele conquistou. Então, essa promessa dessa escolha maior do fim dos tempos, da restauração de tudo, Deus habitando em nós, promessa de Joel, nós vamos ver tudo isso. O profeta Joel falando, Davi falando, já vimos também nos últimos estudos sobre isso. Então todas essas promessas vão se cumprir agora em Jesus. A promessa de sermos escolhidos para sermos filhos de Deus e para termos essa intimidade do filho com o Pai, do relacionamento, do ensino, da alegria, da paz, da vida plena, vida com abundância, vida com Deus. Vivemos agora com Deus. Deus habita em nós pelo Espírito Santo, somos templo para a habitação de Deus através do Espírito Santo, para termos uma vida plena, de dia a dia conversar com Deus, andar com Deus, entender a Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Então, para a alegria, para a paz, para a felicidade, temos visto que isso é a vitória, essa é a salvação. A salvação é a vida plena, é a vida feliz, é a vida de alegria, a vida de amor, de fé, de esperança, todas essas coisas que permanecem, a maior dessas é o amor, e assim nós temos essa nova vida. Essa é a vida do reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria, é o Espírito Santo andando conosco, vivendo conosco. Agora sim, podemos dizer, estamos salvos. Ele já nos deu o seu Espírito, ele já habita em nós. Essa é a plenitude. Nós fomos criados para um dia ele habitar em nós, conosco, e vivermos eternamente em espírito e em verdade, com Deus em verdadeira adoração. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Tudo o que foi dito anteriormente foi isso, para ficarmos em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder e recebêssemos o Espírito prometido, o Espírito da promessa. Então a grande vitória, a grande salvação é Deus habitar em nós, é nós andarmos com Deus, estarmos no reino de Deus, é estarmos na presença de Deus, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus. Deus é Senhor da nossa vida, mas numa plenitude muito maior do que a física, do que a da carne, do reino externo deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo, é um reino espiritual. O reino de Deus, ele é o reino da promessa do Espírito Santo habitando em nós. Ele disse, virei e habitarei entre vós, no meio de vós, dentro de vós, habitarei convosco. Aí sim está estabelecido o reino de Deus. Homens e mulheres batizados, recebendo do Pai o Espírito prometido. Jesus é este que abriu a porta. Jesus é o que venceu. Venceu pelo amor, foi o que mais amou. Então ele venceu. Ele é coroado, ele é exaltado à direita de Deus.
Recebe do Pai, então, a herança. Agora, como filho, ele passa a receber a herança, a promessa, o reino. Ele se assenta à direita do Pai, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, que ele sabia que receberia no céu. A glória de Deus, o Espírito Santo é o primeiro, é o penhor, é o primeiro sinal da vitória, da entrada no reino de Deus, é receber o Espírito Santo. Foi assim para Jesus no céu, então ele recebeu. Ele recebeu, versículo 33, Atos 2, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido ao que vencesse. Ele venceu e recebeu. O Espírito Santo é o principal, é o início, é a prova de que agora é morador do céu, é receber o Espírito Santo. Então, a partir desse momento ele prometeu, por amor, ele já dividiria conosco. No início, o selo, a marca, o primeiro sinal, o primeiro ponto marcante para distinguir a salvação, distinguir o Filho de Deus, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é Filho de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a partir de agora, recebemos o Espírito Santo e esse testemunho de que agora somos filhos de Deus pelo Espírito Santo prometido. Recebemos o poder agora para abrir a boca e falar uma palavra revelada, a palavra que tem que ser falada, tem que ser conhecida, tem que ser levada ao mundo. Só o Espírito Santo pode nos dar essa verdadeira palavra, a palavra correta, a palavra de Deus, a palavra revelada. Não qualquer palavra, porque há palavras que estão reservadas para Deus, para o seu propósito, que não cabem a nós trabalhar, discutir, pregar, tentar convencer as pessoas de coisas que não vão nos dirigir à vida, à santidade, à alegria, à paz, à felicidade, à vida plena. O Espírito Santo, sim, vem nos falar, vem nos ensinar coisas relacionadas à vida eterna. Pedro mesmo respondeu para Jesus, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. São essas palavras que nós queremos, que nós precisamos, que o Espírito Santo tem para nós. E derramou o que agora vocês veem e ouvem, justamente o dom de línguas, falando em cada língua de cada nação, de cada judeu e prosélito que estavam ali na festa de Pentecostes, ou os ouviam falar na sua própria língua, em todas as línguas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ele veio, estava atrás de mim, olhei para trás, vi sua sandália, vi o seu pé, os seus dedos, vi a orla dos seus vestidos brancos, completamente brancos, iam até o calcanhar e depois eu vi a sandália, os pés e os dedos. Eu virei para frente e comecei a orar, falar, Jesus está aqui, o que ele vai fazer, ele vai me chamar, ele vai me tocar, vai me ensinar. O que Jesus veio fazer? Foi neste momento que veio a bola de fogo, veio subindo do meu ventre alguma coisa e quando saiu eram línguas. Ele veio me batizar com o Espírito Santo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Eu prego isso porque eu tenho essa experiência. Isso aconteceu comigo. Veio a bola de fogo, veio o fogo sobre mim e saiu da minha boca todas as línguas, de todas as nações da terra. Fiquei falando de 10 horas da noite, de um dia, da sexta-feira, até as 4 horas da tarde do sábado, mudando de línguas. Pequeno período falava uma língua, falava outra língua, línguas dos homens que eu conheço, que eu já ouvi, que eu percebo que faz sentido, o espanhol, o inglês, o francês, línguas orientais e tantas outras, da Índia e de tantos outros países que já temos experiência. E também línguas que claramente não são dessa terra, são de um formato, com palavras completamente diferentes, são línguas celestiais. Então, é uma palavra profética do batismo com o Espírito Santo derramado para que possamos levar este evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Versículo 34. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés.
Pedro está explicando que Davi, nos Salmos, relatou a experiência de Cristo como se fosse com ele. Mas Davi era profeta e ele claramente estava vendo o que estava acontecendo com Cristo no futuro, com o seu descendente, e ele estava profetizando exatamente o que aconteceria com Cristo, a sua obra, a sua redenção, o seu amor, a sua salvação, o derramamento do Espírito Santo. Então ele está explicando, Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor. Então ele está falando de Cristo. O Senhor Deus disse ao seu Senhor, Cristo, senta-te à minha direita. Justamente o que Pedro está dizendo, que exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Pedro também está profetizando, ele também já tinha esse anúncio dos anjos, ele já tinha esse anúncio de Jesus nos 40 dias que Jesus passou com eles, ensinando, falando do Evangelho, algo que não está escrito, que é uma porção do Espírito Santo, da revelação, que nós também recebemos, este dom do Espírito Santo, que os apóstolos receberam, que Davi recebeu, para justamente trazer esta palavra diretamente do céu. E é por isso que Davi profetizou, ele declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Deus já falou comigo, Deus já revelou exatamente o que está aqui na palavra. Nada mais, nada menos, é o mesmo Espírito Santo falando. Até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Este até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés está condicionado ao batismo com o Espírito Santo, à sabedoria do alto, ao discernimento, à ciência, a não sermos envergonhados por pessoas que saem antes do tempo falando, querendo ensinar, sem o batismo com o Espírito Santo, e falam coisas indevidas, falam coisas erradas, falam sem saber, com desconhecimento de causa, perdem as discussões claramente, são envergonhados até diante do mundo, são expostos, como vimos há pouco tempo acontecendo em nosso país. Mas essa vitória, até que ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, está condicionada a ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, de sabedoria, de inteligência, do Espírito de Deus, que ninguém vai resistir, então você terá vitória. Nós teremos vitória. O reino de Deus aqui na terra, a implantação do reino. As pessoas perceberão que há uma sabedoria maior na sua vida, que há um conhecimento de causa, há um conhecimento de Deus, há uma revelação. O Espírito Santo habita em vós e vos dá essa sabedoria que ninguém pode enfrentar, contestar, não conseguem discutir, não conseguem resistir, como foi com Jesus em seu tempo, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, pelo que ungiu para pregar e não poder ser resistido. E nós também, como Pedro, como Paulo, como Apolo, como João, como os discípulos, os apóstolos na sequência do ministério de Jesus. Então é neste tempo, como ficaram os apóstolos em Antioquia, estavam orando até que o Espírito Santo revelou e disse, separai-me a Barnabé e a Paulo, ou Saulo, anteriormente, para a obra a que os tenho chamado. Então estavam orando, estavam pedindo, estavam esperando a direção do Espírito Santo, mesmo já no meio, já tinha passado do início, já não era mais lá em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Agora é ficar em Antioquia. E agora é ficar na sua cidade. É ficar em oração até que do alto vocês recebam a palavra, a direção para onde ir, o que fazer, porque o Espírito Santo continua dirigindo, continua agindo. Eu quero me colocar aqui como testemunha disso. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua habitando dentro de nós. Ele continua falando através de nós, nos guiando, nos ensinando, nos dando a direção correta para onde ir. Vamos para a Ásia, vamos passar a Macedônia,
para ajudar, vamos para a Europa. Sim, é o mesmo Espírito que guiou a igreja em seu primeiro período. Ele está aqui, falando, continua ensinando, continua dirigindo. E a liderança, como nós temos falado, deve estar nas mãos daquele que tem o dom do Espírito Santo, como foi na vida de José, que Deus revelava que José deveria estar liderando. E os seus irmãos, pai e mãe, fariam bem se dessem ouvidos. Agora Pedro diz, ouve-me com atenção, com cuidado, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus chegou dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar. Então aquele que chega na unção do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, é esse que deve liderar, como Paulo posteriormente, depois de Pedro, de Tiago, veio Paulo, e o Espírito de Deus revelava para ele para onde ir, o que falar, com quem andar, para onde andar, que direção o Espírito Santo guiava. Eu posso afirmar isso porque ele faz isso na minha vida, da mesma forma que fez com o apóstolo Paulo, com Elias, com Eliseu, com Davi, com todos os escolhidos, ungidos com o Espírito Santo, com Isaías também, com Jeremias e os profetas. Versículo de número 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o escolheu para Senhor e Cristo. Deus o aprovou. Sim, Jesus foi aprovado. Por quê? Porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele foi aprovado após o cumprimento da palavra, da obediência, do amor, porque nos amou até o fim. O mesmo amor que ele prometeu, ele provou, ele cumpriu. Ele realizou a obra. Então é pela obra da fé, não apenas por dizer que creu, levantou a mão e ficou sentado no banco até morrer e não estendeu a mão, não fez nada por ninguém. Não é isso, está errado. É porque ele amou, ele foi, ele ensinou, ele saiu, ele curou, ele cuidou e ele não se voltou atrás quando foi preso, humilhado, cuspido. Ele suportou o sofrimento, a angústia, a dor, a rejeição, os pregos, a cruz, a morte, até a morte. Já sabia no Getsemane que ele podia fugir ali, ele podia sair, abandonar o cálice, mas ele diz, Pai, se esta for a tua vontade, eu vou cumprir. Se esta é a tua vontade, eu vou cumprir. Se for possível agora, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele venceu o Getsemane. Ele venceu a dor. Ele suava e o seu suor se tornava em gotas de sangue. Tal agonia, tal sofrimento, tal compreensão do momento que ele estava por passar, por viver emocionalmente, mentalmente, fisicamente, na carne como ele ali estava. O Cristo encarnado entre nós, foi ali que ele venceu. Então, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso significa que ele terá todo o poder no céu e na terra como Senhor. E que ele vai nos ensinar tudo como Cristo. Cristo é o Messias, é o que vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos ensinar tudo. Nós vamos aprender toda a lei. Nós vamos saber tudo o que precisamos fazer para agradar a Deus. Agora sim, vamos ter homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade, que servem a Deus com integridade, que fazem tudo e glorificam a Deus, se consideram servos inúteis após fazerem tudo. Por quê? Porque este é o que batiza com o Espírito Santo. E se ficasse só na letra, nós não aprenderíamos e não teríamos memória, espaço, condição de fazer tudo, de aprender tudo. Mas como Cristo tem o poder para batizar com o Espírito Santo, o Espírito Santo derramado por Cristo, que recebeu
à direita do Pai, ele recebeu o Espírito prometido, derramou sobre nós. Agora o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Agora nós entendemos tudo. Agora nós nos alegramos no Senhor a cada manhã. Agora nós bendizemos a Deus. Agora sim nós temos paz. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Este é o Cristo. Esta é a obra de Cristo. A obra de Cristo é o batismo com o Espírito Santo, nos dar um novo coração e um novo espírito. Agora sim guardamos a sua lei, guardamos a palavra, cumprimos a lei, obedecemos com alegria, servimos a Deus com alegria, com novidade de espírito, com um novo coração. E adoramos a Deus em espírito e em verdade. E temos a unção do Santo, sabemos tudo, conhecemos tudo, porque o Espírito nos ensina, porque Ele habita em nós, está conosco, e ao abrirmos a nossa boca, Ele fala através de nós. Que Deus também te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba um novo coração do Pai e receba um novo Espírito, o Espírito Santo, o grande ensinador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.